boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula de história. Na aula passada falamos sobre patrimônios históricos, não é mesmo? Hoje falaremos sobre patrimônios culturais. Vocês sabem o que é cultura? Cultura é um conjunto de manias, costumes, crenças de um determinado grupo social, ou seja, de uma sociedade. Ela une conhecimento, a arte, a moral, a lei, os costumes e hábitos adquiridos de um homem membro de uma sociedade. Por exemplo, se eu fosse em uma tribo indígena, será que eu ia me adaptar? Um pouco difícil, né? Porque eles têm costumes diferentes dos nossos, não é mesmo? Vale ressaltar que o índio do passado, ele só comia o que ele plantava e colhia. Tinha sua vestimenta diferenciada. Mas com o passar do tempo, eles foram evoluindo. Assim como nós, evoluímos com a tecnologia também, não é mesmo? Hoje em dia, conseguimos encontrar índios nas faculdades, nas escolas, nos mercados, dentro de qualquer grupo social. Mas também podemos encontrar aquele grupo que não quis viver dentro da sociedade e optou por permanecer com suas raízes, ou seja, com suas tribos. Vamos assistir um vídeo bem curtinho sobre o que é cultura? Vamos lá, galera! Legal, né? Agora, para entendermos melhor o que é patrimônio cultural, vamos dar uma lidinha lá no livro, tá bom? É importante que vocês acompanhem a leitura junto com a tia. O Brasil é um país gigantesco, por isso é comum escutarmos que o nosso país tem dimensões continentais. Isso, junto à formação da nossa sociedade ter ocorrido a partir do contato entre diversos grupos, faz com que a nossa população seja muito plural. Essa pluralidade fica expressa em todos os aspectos, desde a aparência física até gostos, preferências, formas de se vestir, de se alimentar, ou seja, a cultura. Assim, vemos que o Brasil é um país multicultural. Se analisarmos a formação da cultura brasileira, percebemos que, no mínimo, ela foi formada pelo encontro das culturas europeias, principalmente as portuguesas, indígenas e africanas. Assim, veremos que os patrimônios culturais do nosso país estão muito ligados à influência dessa diversidade. Então, pessoal, após a leitura do livro, percebemos que o nosso país ele é rico em diversidade cultural, não é mesmo? Pois lá atrás, em 1500, quando os europeus vieram colonizar o Brasil, os índios já habitavam aqui. E o que os índios tinham sua própria cultura, eu havia dito anteriormente, não é mesmo? Eles tinham seus costumes, eles tinham seus próprios modos de se vestir, eles cultivavam o seu próprio alimento. E quando os europeus chegaram, eles tinham outra cultura, uma cultura diferente dos índios. E os europeus, por sua vez, também tinham sua própria cultura, que era diferente da dos índios. O modo de se vestir, comportar,
tudo era diferente. E em 1530, os africanos vieram para o Brasil para trabalhar nos engenhos de açúcar. E por sua vez, os africanos também tinham sua própria cultura, não é mesmo? E por esse motivo, o nosso país, ele é rico em diversidade cultural. Porque a nossa cultura é formada um pouco pela cultura dos índios, dos europeus e dos africanos, não é mesmo? Por conta disso, todos nós somos diferentes um do outro, não é? Mas vale lembrar que ser diferente é ser normal. Nunca devemos julgar uma pessoa diferente, tratar mal uma pessoa diferente, não é mesmo? Temos que aceitar e respeitar a diversidade, tá bom? Voltando, os brasileiros temos características diferentes um do outro, não é mesmo? Por exemplo, lá no Japão, na China, se você olhar as pessoas que moram nesses países, vocês vão perceber que elas são quase iguais. Elas são bem parecidas, diferente aqui do Brasil, que tem pessoas branquinhas, pessoas morenas, pessoas com os olhos bem puxadinhos, né? Mesmo pessoas que parecem índio, não é? Então, quando falamos de patrimônio cultural, estamos falando de uma cultura que é passada de geração a geração. Então, por conta desse motivo, o Brasil ele é rico em diversidade cultural. Por quê? Vocês lembram que eu falei? Isso mesmo. Porque temos diversas culturas, nossa cultura foi formada por diversas culturas diferentes, dos índios, dos africanos e dos europeus. Tudo bem até aí? A diferença do patrimônio histórico para o patrimônio cultural é que o histórico ele enfoca nas marcas históricas de uma cidade ou de um grupo de pessoas. Já o cultural está relacionado ao modo de vida ou objetos que são importantes. E assim como os patrimônios históricos são divididos em materiais e imateriais, os patrimônios culturais também. Os materiais, por exemplo, são esculturas, pinturas, monumentos, vestimentas, tá bom? É tudo aquilo que pode ser guardado e que eu tenho uma grande durabilidade, tá bom? Ah, e que tenha um autor. Materiais, exemplos, comidas, festas, feiras populares, as danças e os conhecimentos de cada povo. A duração, patrimônios culturais e materiais são curtas. Por exemplo, eu não vou guardar um queijo vindo lá de Minas Gerais durante muito tempo, não é mesmo? Dos materiais eu posso guardar um quadro, posso guardar uma roupa de recordação, não é mesmo? Mas os imateriais não, porque a duração dele é bem curtinha. E o autor pode ser qualquer pessoa. Aí no livro de vocês tem 2 exemplos de patrimônios culturais materiais. Também tem 3 exemplos de patrimônios culturais imateriais. Vamos lá para os exercícios? No número 1, na página 12, está escrito o seguinte: cite 2 patrimônios culturais materiais. Lembra que falamos sobre os patrimônios culturais materiais lá atrás no vídeo? E eu citei alguns exemplos. Escrevam aí. Número 2, vamos lá. Cite 2 patrimônios culturais imateriais. Lembrando que I quer dizer não, não é mesmo? Então vamos lá atrás no vídeo e vamos ver quais são os patrimônios culturais imateriais. Eu citei também 3. Vai lá, vou ficar esperando. Número 3. Por que a cultura no Brasil é marcada pela diversidade? Lembra que eu falei dos índios, dos europeus, dos africanos? Vocês lembram? Vai lá, escrevam aí o que vocês lembram. E número 4. Explique a diferença entre patrimônio histórico e patrimônio cultural. Eles são basicamente iguais, não é mesmo? Mas tem uma diferença, que eu expliquei lá atrás também. Vocês vão escrever aí no livro de vocês, tá bom? Vamos lá. Número 5. Veja a imagem abaixo e diga se o patrimônio representado é imaterial ou material. Justifique sua resposta. Observem a imagem. Veja. É a baiana do acarajé. Não é mesmo?
Vou dar uma dica. É uma culinária. E aí? É material ou imaterial? Lembrando que o material você pode guardá-lo por muito tempo, não é mesmo? O imaterial, não. Eu dei até o exemplo do queijo. Se eu guardasse o queijo lá de Minas Gerais, ele ia ficar bom depois de muito tempo? Não, não é mesmo? Então vamos lá. Ele é material ou imaterial? Responderam? Agora, virando a folha para a página 14, tem o número 6. Pesquise um patrimônio cultural material e imaterial da sua cidade, nomeie-os e cite a importância dele para a cultura da sua região. Vocês vão pegar 2 patrimônios culturais, material e imaterial, e citar aí no livro de vocês e dizer a importância dele para a sua região, tá bom? Lá embaixo no livro de vocês tem um exercício para rachar a cuca de vocês. Vamos lá, que eu vou tentar ajudar vocês. Pedro estava pesquisando para um trabalho sobre os patrimônios culturais materiais e imateriais do Brasil. Ele encontrou 8 patrimônios históricos imateriais e 4 vezes mais esse número de materiais. 8 patrimônios históricos imateriais e 4 vezes mais esse número de materiais. Quantos patrimônios históricos materiais Pedro encontrou em sua pesquisa? Então vamos lá. Se ele encontrou 8 e 4 vezes mais de materiais, qual é a continha que vamos fazer aí, hein? De multiplicar, não é mesmo? Então vamos lá. 8 vezes... Que número? Façam aí. Depois me mandam a resposta aí, tá bom? Pessoal, eu vou colocar umas imagens aqui do livro de vocês grifada. Vocês não se esqueçam de grifar também o livro de vocês, tá bom? Essas são partes importantíssimas que vocês devem ler, reler, ler e reler para que vocês entendam. Eu espero que minha explicação tenha sido tudo ok, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Meus amores, se caso vocês não tenham um marca-texto em casa, vocês podem pegar uma régua e sublinhar todas as frases que estão marcadas aí no livro, tá bom? Caprichem, hein? Então, pessoal, por hoje é só. Lembrem-se de mandar a fotinha pro meu WhatsApp, tá bom? Vale como presença. Vou ficar esperando. Um beijo e até a próxima!